Olá, amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Que Yahushua os abençoe grandemente. Como viram no título, esse é o estudo. O nome Yahu e Yahushua estão corretos? Este é o tema nesta ocasião. Eu quero citar que Yahu com O e Yahu com U dá na mesma, tá? Os nomes Yahu e Yahushua com U e O, como vocês estão vendo aqui na tela, eles são os mesmos nomes, porque a letra Vav, ela também representa o som de U e O no hebraico. Embora existam grupos diferentes usando essa mesma pronúncia, diferentes eu digo que no sentido de algumas interpretações das escrituras, mas seguem a mesma linha de interpretação do nome. Então eu quero dizer que dá na mesma, porque é a mesma interpretação, tá? Seja com U ou com O, ou letra O, ok? Então, para iniciar, vamos ler uma escritura que está escrita no livro de 2 Pedro, ou Kefa, do hebraico, no capítulo 2, versículos 1 e 2, e assim está escrito: Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Então que o Eterno Yahu, no nome de Yahushua, nos abençoe grandemente nesse estudo e venha libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos em ataduras de interpretações incorretas desses falsos mestres. Que Ele venha nos libertar cada dia mais dos enganos que existem nesse mundo, e que de modo nenhum sejamos atados ou presos pelo laço do passarinheiro. O nome de Yahushua, assim seja. Então, meus amados irmãos, amigos na fé, visitantes do canal, temos aqui nessas passagens que, pelo Espírito Santo, pelo Ruach HaKodesh, ou Ruach Kadosh, na forma hebraica, temos que este Espírito, nosso Consolador, revelou ao apóstolo, ao emissário, ao talmidim, ao discípulo do nosso Salvador Yahushua, que viriam mestres falsos, que introduziriam dissimuladamente heresias destruidoras, e usando até o nome dele, porque o próprio Salvador falou que muitos viriam em seu nome. Consequentemente, viriam também até usando o seu nome em hebraico. E é com esses que devem ter cuidado também. Não somente com os falsos profetas que usam o nome de Jesus, mas também com aqueles falsos mestres que usam o nome de Yahushua, ou Yahushua, Yahusha, Yeshua, independente da interpretação do nome ou da construção que façam no nome. Mas eles vêm como falsos mestres também usando o nome do Salvador em hebraico. Então, essa palavra nos exorta que muitos seguirão os seus falsos ensinos e práticas libertinas. Por quê? Porque eles não possuem testemunho. Eles não possuem testemunho na sã doutrina. Por isso diz aqui que eles praticam de uma forma libertina ensinos falsos. E por causa dessa difamação, desses ensinos falsos, infelizmente, algumas pessoas apostatam da fé e abandonam a fé no seu Salvador, que os salvou, como está no versículo 1, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição, porque infelizmente muitas pessoas nos últimos dias têm negado a fé no nosso amado Salvador, seguindo a linha de pensamento, interpretação do judaísmo.
Então eu quero dizer que, além de estudarmos essas interpretações nesse estudo, Yaohu e Yaohushua, nessa forma de pronúncia escrita que parece com a pronúncia correta, mas não é, eu vou citar outras coisas também que têm ocorrido a respeito do nome do Eterno. Então que o Eterno continue nos abençoando grandemente. Eu quero dizer que esses adeptos do ditongo Ao, Yaohu, e também nos nomes dos profetas, em outras palavras que eles colocaram, adicionaram essa pronúncia, eu quero dizer que eles adicionaram essa pronúncia por uma interpretação incorreta de um livro que é muito conhecido atualmente, do escritor Gordon Shaw, ou Gordon Shaw, não sei se é assim realmente que pronuncia seu sobrenome, mas ele escreveu um livro chamado Gramática Hebraica. Como vocês estão vendo aqui a capa do livro, não estou fazendo propaganda do livro, tá? É só para citar uma interpretação incorreta que eles fizeram de um dos exercícios do livro. Eu vou colocar aqui esta passagem, onde o autor do livro, ele mostra e ensina o hebraico corretamente. Porém, esses adeptos desse ditongo Ao, no nome do Eterno, eles entenderam errado. Então vejam por que eles interpretam Yaohu ou Yaohushua no nome do Eterno. Vejam aqui que nessas letras que estão aqui, a letra que aparece mais aqui é o Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico, e o autor do livro ele está falando aqui sobre as nekudot, os sinais massoréticos, aqueles pontinhos que ficam ao redor das letras. E tem um desses sinais que se chama kamat, que parece um T, bem pequenininho, a letra T, que fica embaixo da letra hebraica. É um sinal. Então esse Tzinho, né, esse sinal chamado kamat, ele alega aqui o professor de hebraico Gordon Shaw que o kamat tem um som de A longo. Este som é oco, ou seja, ele não tem uma outra terminologia quando se fala A. A. Não é AE, AI, AO, AU. Não é isso. É oco. A. Estão entendendo? É isso que ele quer dizer. Aí depois ele fala tendendo para o. E se usa muito quando precede a sílaba tônica. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que existe dois tipos de kamat. Desses sinais aqui, que parece um Tzinho, que dá o som de vogal à letra hebraica. Por quê? Porque as letras hebraicas são consoantes. E esses sinais são para dar som de vogais a elas. Então temos que existem dois kamats. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele não está dizendo que o kamat A longo ele termina tendendo para o Ao. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo que o A longo, este som é oco, é só de A. E quando ele diz que tende para o, é porque existe um outro kamat no hebraico que às vezes é usado como o. É o mesmo Tzinho, porém menor, com dois pontinhos do lado. E está nesse mesmo exercício. Ou seja, eles se cegaram e não viram direito aqui o exercício. Primeiro ele cita o kamat A longo, mais conhecido como kamat gadol. E depois ele cita o kamat katon, que seria o kamat pequeno. Então vejam aqui a letra Aleph, mais abaixo, com o kamat, o Tzinho, e dois pontinhos à direita. Aqui ele fala kamat pequeno, mais conhecido como kamat katon, que é o breve. Por isso que ele falou lá em cima, kamat A longo, este som é oco. Esse é o kamat gadol. Depois ele explica que tem o outro kamat, tendendo para o. E se usa muito quando precede a sílaba tônica. É isso que ele quis dizer, que existem dois kamats, porém ele não usou as palavras kamat gadol e kamat katon. Entenderam? Infelizmente, alguns grupos, algumas pessoas usam esse estudo do
escritor e professor de hebraico Gordon Shaw para dizer que ele estava falando que o kamatz, A longo, ele tem a terminologia de o ao, e não é isso que ele está dizendo aqui. Tanto que o ele coloca como exemplo em Roland, aqui na segunda letra, abaixo do a longo, né, com kamatz gadol a longo. Então temos aqui o longo, que é um pontinho aqui em cima do vav, porque a letra vav no hebraico pode ser u ou o, aí ele coloca um pontinho lá em cima. Quando o pontinho está lá em cima é o, longo. Quando está no meio do vav é u. Assim eles identificam qual é a vogal usando esses pontinhos massoréticos, que são conhecidos como necudotes, como já falei em estudos anteriores. Então foi isso que aconteceu, meus irmãos. Eles entenderam errado, eles nem viram mais abaixo a explicação do outro kamatz, quando o é breve. E eles achavam que esse o breve, quando ele diz lá em cima, tendendo para o o, quando tende para o o, ele está dizendo que tem um outro kamatz, que é o breve. Não é que o kamatz gadol ou a longo termina com o breve. Não, são kamatz diferentes. Isso que ele quis dizer. Então entendam que o kamatz, com um tzinho separado, sozinho, ele é usado para a longo. E o kamatz, com um tzinho, aqueles dois pontinhos, é um tzinho menor até, é o kamatz pequeno, ou katon, que é usado para a letra O, ou como o breve. Entenderam? Então não tem nada a ver com ao. Ele mostrou isso já no primeiro texto ali em cima. Kamatz, ele não colocou gadol, katon, mas explicou que aquele T, aquele sinalzinho de T, pode ser um A longo, e este som é oco, é só A, não tem um outro som a mais. Quando diz que é oco, é porque é só A, não tem outro som. Aí depois ele fala que esse kamatz também, ele está falando do sinal, do Tzinho, ele pode tender para o, em algumas ocasiões. Aí ele explica, e se usa muito quando precede a sílaba tônica. Por isso lá embaixo tem kamatz pequeno, que é o breve, é o outro kamatz. Vejam que tem dois kamatz, com os dois Tzinhos iguais, só que um sem os dois pontinhos e o outro com os dois pontinhos, para diferenciar A e O, ok? Mas não são juntos, não está junto aqui. Se vocês forem ver nas lições posteriores deste livro, não existe a O nos estudos e lições que ele explica aqui. Eles estão falando que Gordon Shaw explicou o que eles estão dizendo, mas não foi isso que ele disse aqui no livro. Então entendam isto. Eles se equivocaram. Infelizmente, esses que seguem o nome, assim com esse ditongo, esse erro de interpretação, eles até se dividem em grupos diferentes. Alguns seguem o judaísmo, embora não façam parte daqueles judeus ortodoxos, mas eles seguem a linha de raciocínio e interpretação do judaísmo. Suas interpretações, as ideias da religião do judaísmo. E alguns negam a divindade, a Elohut do Mashiach, do Messias, nosso Salvador. Como assim eles negam a divindade? Eles não creem que ele seja o Eterno, ou que ele seja Elohim, divino. Eles não creem que o Salvador, o Messias de Nazaré, seja Deus, para que todos entendam. Eles creem que é o Messias que veio, mas não o aceitam como Deus. Parecido com o que os testemunhas de Jeová interpretam. Eles acreditam no Jesus, como eles falam, mas não aceitam que ele seja Deus. Eu estou usando esses títulos para que todos entendam. Entre cristãos, messiânicos, aqueles que ainda fazem parte de uma denominação e aqueles que já saíram do sistema religioso, mas estão entendendo agora conforme a palavra hebraica e nome original. Então, para que outras pessoas entendam, eu estou usando os títulos gregos, tá? Não estou invocando nenhum ídolo grego ou algum deus pagão aqui. São pessoas que ainda não conhecem o hebraico e precisam entender de quem estamos falando. Tá bom? Então compreendam isso e não sejam ignorantes. E eu quero dizer também que outros
seguem os costumes da halachá, que são os ensinos dos rabinos, né? No hebraico a pronúncia correta seria halahá ou alahá. São escritos de livros de rabinos como se fossem leis, orientações para o povo judeu ou israelita. São acréscimos além das escrituras sagradas do Tanar. Tanar é a Bíblia hebraica, e Torá, que é a instrução, os primeiros 5 livros da Bíblia, ou Pentateuco, como é mais conhecido. Ou seja, a Alahá ou Halahá, se você for ler de uma forma em português, vai ler Halachá. Então eu estou falando assim para que todos compreendam e entendam o que eu estou querendo dizer. Halahá é o nome que se dá a essas instruções extras de rabinos, e alguns seguem mais essas instruções que a própria instrução no Antigo Testamento, que a própria Torá no Antigo Testamento, que a própria Escritura, o livro dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, o que adianta conhecer o nome do Eterno em hebraico, o nome do Salvador, se eles não seguem a palavra, seguem esses ensinos de pessoas que negam ele até hoje. Então é isso que eu quero que entendam. Isso existe. Ou seja, eles seguem o judaísmo sem se envolver com aqueles de fato judeus ortodoxos, mas eles seguem o judaísmo de uma forma disfarçada, sem citar até o nome judaísmo, tá? O nome da religião. Eles seguem. É isso que existe entre alguns grupos. Então compreendam isto também. Existem várias ramificações usando o nome do Eterno. E, infelizmente, muitos deles, depois que comem tanto, bebem tanto desse ensino poluído, que negam o nosso Salvador, eles acabam apostatando, negando a fé no nosso Salvador, negando sua divindade. Alguns até chegam crendo na divindade dele, mas negam e, consequentemente, acabam negando o próprio Messias, o único Messias verdadeiro, mesmo sem crerem na divindade dele. Alguns que não creem na divindade dele, acreditam nele, que ele seja o Messias. Não tem a revelação que ele seja o Eterno, mas acreditam que ele é o Messias, que veio, prometido nas Escrituras. Só que o de pior que acontece é que alguns acabam negando ele totalmente, por causa desse judaísmo. Então, entendam isso, que não adianta usar o nome se vai cair no judaísmo e depois negá-lo. É melhor que ficasse na denominação anterior, no sistema anterior, antes de dizer, entre aspas, que estava livre do sistema religioso. Isso que está acontecendo. Infelizmente, algumas pessoas têm apostatado por causa desses homens. Apostatar é abandonar a fé. Um exemplo disto é o Luiz Cláudio, conhecido também por Tisofé, que defendia essa pronúncia como verdadeira, Yahu e Yahushua, com ditongo. E o que acontece? Depois negou tudo, apostatou totalmente, negou o Salvador e passou a seguir o judaísmo. Negou o Messias de Nazaré como Redentor, como Salvador. Vejam quando ele acreditava no Redentor, mesmo com essa pronúncia incorreta, Yahu e Yahushua. Sendo que esses 72 eram escribas. E os escribas, que são os tradutores e doutores da lei, não queriam revelar o nome por causa do Talmud, que está incluído na religião judaica, que é onde tem o código chamado Mishnah, que proíbe falar o nome do pai. Você vê lá em Yerushalayim, em Jerusalém, e Al-Shoru, que a gente conhece por Israel, Israel é um nome político. Lá eles não falam o nome. Os remanescentes que estão lá, que tem toda a escritura, que tem um conhecimento como os outros têm, eles só adoram, só louvam quando eles estão reunidos. Mas é proibido, são os dois nomes proibidos. Esses que são proibidos são os nomes verdadeiros. Está entendendo? Que é Yahu, o pai, e Yahushua, que seria Deus e Jesus Cristo? Exatamente, entendeu? Entendeu? Seria o pai e o filho. Vocês viram? Ele acreditava no Redentor, mesmo com essa pronúncia incorreta. E como eu falei, depois ele apostatou, negou tudo, mesmo com essa pronúncia, com a pronúncia do nome de Jesus ou qualquer outra. Ele negou ele totalmente, porque agora segue o judaísmo. Então vejam ele negando totalmente o Redentor, que antes
ele falava que era o Salvador. E aí chega o tal capeta diante do Deus homem e diz: olha, eu vou tentar você. Aí o cara passou quantos dias lá no deserto, teve fome, teve isso, passou por aí, o cara lá, o capeta lá tentando ele jogando para trás. Se ele era Altíssimo, se ele era Deus, se ele era o Altíssimo, o Filho do Altíssimo, jamais, já está uma grande contradição aqui de um ser negativo aí inventado pelo cristianismo, está entendendo? Ir contra ele. E ainda mais que é um ser que foi criado do Altíssimo, porque o Altíssimo não ia criar um ser para se rebeliar contra ele. Principalmente, preste bem atenção, principalmente os seres angelicais, para que você entenda, os seres espirituais, tá certo? Que foram criados a primeira criação do Altíssimo, que são os malaquins. Então, Satã faz parte dos malaquins, tá certo? Então, Satã jamais poderia se rebeliar ou ir contra o Altíssimo, ou tentar o Altíssimo, mas ali o Deus homem foi tentado. E o povo diz que aquele Messias ali é Deus. Está deixando de adorar o verdadeiro Altíssimo, não sabe nem o nome dele, porque Deus e Senhor não é nome nem aqui nem na China. E está adorando um tal Messias, um tal Cristo aí, Salvador de Roma, que naquela época não existia Salvador de Roma, e ele foi elaborado por um cidadão de uma facção judaica e posto para o povo ocidental comer como nunca. Viram? Então entendam que interpretaram errado, acabaram caindo em enganos e acabaram apostatando. Infelizmente, outras pessoas negaram a fé por causa desses. Infelizmente, o que acontece é que algumas pessoas não conseguem refutar, responder à sabedoria dos rabinos sobre as escrituras sagradas do Antigo Testamento e perdem para a interpretação deles. Não conseguem refutar ou responder ou contradizer o ensino desses fariseus dos tempos atuais que negam o Salvador. Aí eles acabam negando o Salvador, acreditando que a interpretação dos rabinos é a interpretação verdadeira das Escrituras. Porém, todos sabem que as Escrituras afirmam que viria o Messias, e ele veio, e virá outra vez. Vejam que eles estão em contradição. Eles negam o Messias que veio, dizendo que as Escrituras não apontam para um Messias que viria, porém, atualmente, eles acreditam que virá um Messias para reconstruir o templo deles. Ou seja, as Escrituras apontam que virá o Messias, ou seja, viria, ele já veio, e ele voltará outra vez com poder e grande glória, desde as nuvens do céu, para todo olho ver. Porém, infelizmente, virá um anti-Messias, um falso Messias, que infelizmente alguns vão tê-lo como verdadeiro Messias de Israel, porém não é. O verdadeiro Messias de Israel morreu e ressuscitou em um corpo imortal e glorificado, e em breve voltará, e Yahushua voltará. Então entendam isso, que eles estão em contradição. Eu quero que entendam que isso faz parte da apostasia que já falei anteriormente. A palavra apostasia está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. No versículo 3, onde está escrito: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu só vou ler esse versículo, mas quem já leu todo o capítulo vai entender que está falando da vinda do nosso amado Salvador, desde as nuvens do céu, para resgatar o seu povo. E o apóstolo Shaul, mais conhecido como Paulo e Saulo no português, ele explica aqui nessa carta que antes que essa reunião dos escolhidos do Eterno com o nosso Salvador aconteça, virá apostasia e será revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, como está escrito aqui. Ou seja, vem a apostasia e é revelado o homem. Então, essa apostasia já está acontecendo, já existe. Essa negação da fé verdadeira, essa negação da existência do Eterno, ou que o Salvador realmente é aquele Messias de Nazaré, é se afastar de tudo que é sagrado, se afastar dos mandamentos, da Torá, da instrução do Eterno no Antigo Testamento e no Novo Testamento também.
apostasia é isso. Por isso que o amor de muitos tem esfriado e as pessoas não querem saber de Bíblia, não querem saber dos princípios morais, entre aspas, cristãos e judaicos, né? Para que todos entendam. Porque são baseados nas escrituras sagradas. As pessoas não querem saber. Então essa apostasia ela já existe, já está crescendo mais e mais, para que o inimigo, quando aparecer, eu falo inimigo no sentido desse homem da iniquidade, ou anticristo, como é mais conhecido para muitos, antimessias, apareça, porque ele aparecerá. Então a apostasia tem que já estar acontecendo, para que ele se sinta à vontade dentro dela no mundo, porque ele sairá dela. Então é isso que preciso entender. É um falso Messias. Infelizmente, por causa do ensino, várias pessoas creram e assumiram essa pronúncia com ditongo, porque eles trouxeram verdades, trouxeram alterações nos nomes, né? Colocaram esse O em tudo quanto é nome em hebraico nas escrituras, porém não existe nas escrituras, é um erro deles. Mas muitas pessoas seguiram porque eles trouxeram verdades contra o paganismo, trouxeram a verdade que realmente alteraram a transliteração dos nomes, né? Fizeram traduções incorretas dos nomes. Isso realmente é verdade. Então por isso muitos acreditaram e seguiram assim nessa interpretação como Yahu ou Yahushua, tá? As pessoas não têm realmente muita culpa porque eles viram que existe algo verdadeiro, mas a pronúncia não está correta. Existe um engano aí, um erro de interpretação deles. Essas pessoas que entenderam assim, eles fizeram sites, vídeos, apostilas, deixaram na internet uma boa base de informações. Então as pessoas tiveram isto realmente como base e seguiram totalmente como algo verdadeiro, por causa da organização que fizeram na internet, com seus ensinos e sites. E tiveram isso como fonte de estudo. Então muitas pessoas hoje aqui no Brasil falam dessa forma. Porém, infelizmente, eles não consultaram em evidências do hebraico, não confirmaram em nenhum outro local do mundo se existe essa pronúncia. Ou seja, precisavam confirmar com a sã doutrina das escrituras, mas não fizeram. Só repetiram e reafirmaram o que esses primeiros seguidores dessa pronúncia deixaram. Viraram repetidores deles. Mas aquele bom leitor e estudioso, ou aquele realmente crente de coração no nosso Salvador, ele continuará buscando a verdade e verá que essa pronúncia não existe em nenhum outro local do mundo, somente aqui no Brasil, infelizmente. Além do Luiz Carlos, tem um outro líder que iniciou isto por volta de 2009. Foi quando eu também conheci o nome de Yahushua, né? E um desses líderes até me contatou no Orkut, lembram do Orkut? Porque ele viu lá um pôster meu com o nome de Yahushua. Porém, de início eu refutei essa pronúncia e ele não conseguiu responder, recuou e foi embora. Mas vejam que lá no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Araguari, nesse município de Araguari, se iniciou um grupo alegando ter a pronúncia correta do nome do Eterno e do Salvador. Usavam kippá, a semelhança do judaísmo, como eu já falei, roupas compridas, né, vestes longas, para parecer com aqueles Yahudim ou israelitas dos tempos apostólicos, e começaram a ensinar essa pronúncia. Quero dizer que esse líder, ele sumiu das redes sociais e só deixou o site e essa fonte de estudo deles. E por isso muitas pessoas caíram nessa interpretação e seguem até hoje. Algumas pessoas novas que estão procurando a verdade do nome realmente caem porque sabem que houve uma alteração. E eles trazem verdade também sobre a alteração dos nomes. Porém, com esse conhecimento, eles se aproveitaram no que diz respeito a ter a verdadeira pronúncia do nome do Eterno. Creio que eles poderiam ter percebido que eles entenderiam Yahu e Yahushua, porque com a base
do hebraico chega-se a essa pronúncia. Se o Espírito Santo também os conduzir, quando vocês abrirem realmente o coração, chegarão a essa pronúncia. Então, devem ter percebido que isso seria provado e quiseram inventar uma pronúncia própria para arrastar outros como únicos conhecedores da pronúncia. Tanto que era só eles, lá em Araguari, no interior de Minas Gerais, aqui no Brasil, porque se você for ver, essa pronúncia não existe em outros lugares, como o nome do Salvador e o nome do Eterno. Não existe em nenhum outro país. E eu peço prova, me mostrem outros países, pessoas de outras línguas e outras raças falando essa pronúncia para o Eterno e para o Salvador. Não existe. Só aqui no Brasil, infelizmente. Ele chegou a falar que essa pronúncia deles aparece somente nas escrituras em hebraico. Porém, isso não é verdade. Em hebraico aparece Yahu. E de fato temos a pronúncia Yah e não Iau, como eles ensinam, tá? Isso também serve para aqueles que seguem o nome Iau e Iausha, que também vou comentar nesse vídeo. Então entendam que ele está equivocado, porque se você for ver nas escrituras em hebraico, você não vai encontrar nada assim, Iau, com O ou com U. Então, ele traz as pessoas com meias verdades para acreditar nessa pronúncia assim. E eu vou provar para vocês que está errado a transliteração desse nome Yahushua. Tem letras acrescentadas, letras a mais. Então por isso digo que pareceu uma pretensão mesmo de agregar pessoas para o grupo deles, atrair as pessoas como se eles tivessem realmente a pronúncia verdadeira, fossem os únicos a pronunciar a pronúncia verdadeira. Porque ele deve ter percebido que as pessoas descobririam como Yahushua ou Yahu. Então, inventaram essa outra pronúncia para se acharem os únicos e tentar de alguma forma refutar a pronúncia verdadeira e ter todos para o grupo deles. Mas não conseguiram, porque não existe também fundamento nem confirmação em nenhum lugar dessa interpretação Yahushua deles. Eles entram em contradição quando dizem que não tem ditongo no hebraico e falam Yahushua. Por quê? Porque na própria pronúncia deles estão falando de ditongo. Aí eles falam que só existe na pronúncia, na escrita de fato não existe ditongo, o que é uma outra contradição, porque se não existe na escrita o ditongo, também na pronúncia não existe. Por quê? Porque na própria escrita, quando eles transliteram o nome, eles colocam ali o ditongo. Ah, é a transliteração da pronúncia, mas eles estão escrevendo ali. Então, meus amados irmãos, não existe Yahushua dessa forma, não existe, tem letras a mais e estejam preparados para saber e entender por que tem letras a mais. Não sei se fizeram propositalmente, mas encontraremos algo desagradável. Então vamos ver então mais sobre isto. Então vejam que são 3 sons de vogais para depois vir uma pronúncia de consoante. Yaú ou Iaô. Aí depois vem Rushua. Ou seja, isso vai contra as regras do hebraico, onde diz que tem que vir um som de consoante e um som de vogal. Consoante e vogal. E aqui já temos 3. Iaú. Iaô. Cadê o som da consoante? Se tem que ser consoante e vogal, já são 3 vogais aqui. Então, está errado, a não ser que fosse a gramática correta falar sons de vogais sucessivamente, sem som de consoante. Onde está essa prova dessa gramática? Onde está essa gramática para provar que isso existe? Porque o que temos é que é consoante e vogal, e não vogal, vogal e vogal. Eles acrescentaram sons no nome do Eterno e do nosso Salvador. E no nome dos profetas também. Se for para transliterar, vejam que temos a letra Vav, que corresponde à letra U ou O, aqui nessa transliteração. E essa letra tem um valor numérico, que é 6. Ou seja,
eles colocaram um Vav a mais aqui, que tem o valor 6. E no nome do Messias só tem 2 vezes, Yahushua, no Ru e no Shua. Vejam, cada letra tem um valor numérico. Quando eles adicionam um O ou U em Yahushua ou Yahushua, eles estão acrescentando mais um Vav que tem um valor 6. E olha o que fica aparecendo. Estão entendendo? Ou seja, no nome do Pai, no nome do Eterno, são 4 letras, YHWH. Quando eles transliteram para essa pronúncia Yahu, se for para transliterar essa pronúncia deles para o hebraico, ficam 5 letras com outro Vav a mais. Estão vendo? Yud, que seria o Y. Aí teria o Vav, para depois vir o Re e o outro Vav. E por último, a letra Re de novo. Então, são 4 letras somente. YHWH. Não tem 2 Vavs, é só um Vav. E eles colocaram na pronúncia 2 Vavs. Isso não existe no nome do Eterno. Estão vendo? Ou seja, eles colocaram essa letra Vav, que tem o valor de número 6, em todos os nomes dos profetas no hebraico. Eles acrescentaram um Vav de valor 6 em todos os nomes. Alguns nomes podem ter uma letra Vav com valor 6, 2 até. Só que infelizmente eles acrescentaram mais um Vav em todos os nomes. Se a pessoa tinha um nome já com uma letra Vav, U ou o V, que vale a 6, eles acrescentaram mais uma dentro do nome. Por isso que Yahushua ficou assim agora. Para eles, Yahushua, com 3 Vavs. Estão entendendo? Essa pronúncia está incorreta. Infelizmente, só existe aqui no Brasil, porque a maior massa dos brasileiros são ignorantes, não escutam outros e nem validam, nem confirmam algumas bases. Infelizmente, não são todos, mas algumas pessoas custam a entender e ouvir a verdade, e seguem qualquer um, e às vezes não seguem ninguém, e blasfemam até da verdade. Mas que o Eterno tenha misericórdia de todos, eles venham ao conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, esse nome não se encaixa com o ensino hebraico, nem com a gramática hebraica. Então não confundam Yahushua ou Yahushua com Yahushua. Não confundam Yahu com Yahu. Estão vendo que existe uma diferença? Não confundam. Lembrando daquela passagem de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, temos falsos mestres aí levando pessoas até a apostasia. E vocês viram que eu citei exemplos de pessoas que negaram a sua fé, onde esses próprios líderes também negaram a fé no Salvador. Porque se já começaram com erro, infelizmente seguiram outros erros, até que caíram na apostasia. São fatos, e contra fatos não há argumentos. Eu sei que tem pessoas que têm aprendido essa pronúncia assim por causa dos sites e fontes de estudos que tem na internet e das verdades que vêm junto com esses estudos sobre a alteração dos nomes e paganismo, mas não sabem da sua origem. Por isso estou fazendo esse vídeo com alguns pioneiros, entre aspas, dessa pronúncia no Brasil, Yahushua e Yahu. E infelizmente esses negaram a fé no Salvador com essa pronúncia e com qualquer outra pronúncia. Então entendam isso, de onde veio, para que vocês abram os olhos. Estão procurando a verdade? Querem saber o nome do Salvador no original? Então procurem, mas dentro da sã doutrina das Escrituras, da sã doutrina dos apóstolos, dos talmidim, dos discípulos, sem negar o Salvador, porque esses aí negaram. Não digo que sejam todos, alguns podem ter até se afastado, mas infelizmente
alguns de seus líderes negaram. Um outro erro é que quando eles usam Yahushua, eles entram em mais equívoco, porque se, como alguns dizem, a letra Re fosse um som de A, é só uma suposição. IA, aí seria Y e A, né? YH. E a letra W ou V com som de U, aí seria Yahushua, tá? Porque aí viria realmente o som de U na letra Vav, uma vez só. Então é tão errado essa pronúncia que eles colocam dois Vavs, e se for ler YHW, você percebe que o W, o Vav que vem depois do H, eles colocam antes do H. E aquela pronúncia Yao, que poderia até ser, se fosse sons de vogais sem o som de R, então o Vav depois do H seria o primeiro U, Yao. Aí viria Shua no nome do Eterno, aí seria Yao, como alguns falam, né? Mas vejam o erro, que é tão errado, é o nome mais errado para o Eterno e para o Salvador dentro do hebraico que fizeram depois de Yehová e Jeová. Por que é o mais errado? Depois de Yehová e Jeová, porque eles adicionaram letras a mais também, e eles colocaram antes do H. Ou seja, o Ru ficaria também, essa sílaba, ficaria como uma sílaba a mais. YHW. H. Aí teria um Ru, um outro Vav depois. Estão entendendo? E é só YHWH. Ou seja, esse nome está incorreto, tanto no AO como no Ru. Não dá para sustentar esse nome assim. Ou é Yahushua, amém? Assim seja. Ou é Yahushua. Porque Yahushua, isso não existe. Entenderam? É para simplificar. Porém, como o Iá tem um som oco na pronúncia A, não vem um O em seguida, como vimos lá no início do vídeo. Só se a letra H fosse o A, e o O que vem em Yao já fosse o Vav de YHW. Só que eles não fazem isso, eles colocam antes do H e depois, deixando o nome completamente errado dentro da gramática hebraica. Mas não fiquem pensando que Yao está correto ou Yahushá está correto. Por quê? Porque a letra E dentro do hebraico tem som de RR, como na palavra do livro do profeta Oséias, como é mais conhecido. No hebraico está Roshea, ou seja, a letra R ela não tem som de O. Ou tem som de O? Tem som de R. Embora algumas línguas não usem a letra H ou Re, né, que é no hebraico, com o som de R, elas têm a letra H como uma letra muda, não quer dizer que no hebraico seja assim. Então, o que acontece? Traduziram e transliteraram errado. É Roshea e não Oshea. Porque não começa com uma vogal, o nome de Oséias em hebraico, mas com a letra Re. Re é O? A letra Re equivale à letra O? Cadê a gramática para provar? Então é Roshea e não Oshea, que no português ficou Oséias. Então, nas traduções, porque algumas línguas não leem a letra H com som de R, eles deixaram como muda, e por isso que virou realmente variações na interpretação dos nomes ou transliteração dos nomes em outros idiomas. Realmente causaram mais alterações nos nomes por causa da letra R. Infelizmente,
a letra Re, na língua hebraica, foi muito atacada. Por isso alguns dizem que a letra Re equivale a A, outros a E no final de uma palavra, outros dizem que é muda no final de uma palavra, e outros dizem que tem um som de RR. O que se é provado é que na gramática tem som de RR. Ou tem outra gramática aí de procedência que prove que a letra H tem outro som. Então, meus irmãos, tudo tem que ser validado. Agora, se ainda possuem dúvidas, saibam que a pronúncia Iau, tanto para Iauhu ou simplesmente Iau, como alguns falam, ela não é correta por estar incompleta. Não é exatamente assim que o Eterno falou com o profeta Moshe. E essa pronúncia, infelizmente, é usada entre povos pagãos e vem de povos pagãos. Eu vou provar isso aqui para vocês. Essa pronúncia Iau e Iau é usada como fórmula mágica, mantra, entre satanistas, gnósticos, espíritas, feiticeiros, pessoas até do candomblé. Vejam essas fotos. É a mesma pronúncia. Se forem digitar Iau nos vídeos do YouTube, no sistema de busca e pesquisa do YouTube, vejam que vai aparecer só coisas referentes a seitas espíritas e etc. Então, meus irmãos, abram os olhos. Vocês creem no Salvador? Não deixem de crer nele. Vocês creem no Criador dos céus e da terra? Não deixem de crer nele. O nome YHWH existe, está nas Escrituras. Porém, esse ser, ele tem um filho, que veio à terra e morreu por nossos pecados. Ressuscitou em um corpo imortal, físico e glorificado. E não é esse mesmo Iau que eles pronunciam aí no satanismo e nessas seitas espíritas. Vejam que essa pronúncia que estão falando aí nas redes sociais é usada no satanismo como fórmula mágica, mantra, no candomblé, nessas seitas que cultuam espíritos enganadores, como ensina a Torá, as Escrituras Sagradas. Aleister Crowley, conhece esse nome? Alguns já conhecem. Um dos maiores bruxos e satanistas dos tempos modernos, que criou a famosa frase da música de Raul Seixas: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Lembram disso? Esse bruxo, chamado Aleister Crowley, ele inventou uma religião filosófica com o nome de Telema. Para quem não sabe, é uma religião que preza o ocultismo e culto a espíritos e feitiçarias, magias do ocultismo. Então, eles usam essa pronúncia Iau lá dentro também. Crowley ensinou isto. E vejam o Deus ou o ídolo dos gnósticos. Tem esse mesmo nome, com cabeça de galo, grande barriga e pernas de serpentes. Estão vendo aqui? Conhecido como Abraxás, usado em grupos de feitiçaria e magia. Vejam que usam esse nome, essa pronúncia Iau. Porém, entendam, não é o nosso Criador. Não é o Pai do nosso Salvador. É um outro que quer usar um nome parecido e incompleto. Então acordem vocês que falam Iau, Yahushua. O nome dele não é assim, é Aleluia. Louvado seja Yah, não existe Aleluiau. Inventaram um erro, e esse erro é venerado nesses grupos ocultistas. É usado na feitiçaria, na bruxaria. Então não se envolvam, não queiram saber dessa pronuncial com esses grupos ocultistas, dessas seitas espíritas, porque não é o mesmo YHWH. É isso que quero que entendam.
Compartilhe esse vídeo para esclarecer para aqueles que seguem essa pronúncia. Eles estão seguindo as escrituras, mas estão sendo enganados de alguma forma, até oculta, porque essa pronúncia é usada nesses grupos. E não é a mesma pronúncia do Eterno. Não pode ser. Vejam o que está escrito no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Eu sou, aí tem o nome dele, né? YHWH. Yahu, vosso Elohim, vosso Criador, vosso soberano, porque Elohim está no plural e tem várias qualidades. Então entendam, meus irmãos, que o Eterno já nos orientava desde os tempos de Moisés com a lei, com a Torá, que quer dizer instrução. E esses grupos aqui, como já viram, são aqueles que cultuam mortos, são adivinhos e feiticeiros. E vejam a pronúncia que eles usam. Então não caiam e nem procurem se aprofundar nisso. Só refutem com a própria escritura sagrada, tá? E tenham cuidado com aqueles que ensinam as escrituras com essa pronúncia. Muitos deles nem sabem que essa pronúncia é usada dentro desses grupos ocultistas, infelizmente. Então acordem e ajudem a acordar a outros que não sabiam disto. No nome de Yahushua, o verdadeiro Messias ressurreto. Então vejam que Yahushua é diferente de Yahushua, tá? Isso fique bem entendido. E para reforçar, vamos ler uma outra palavra no livro de Devarim, conhecido como Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9 ao 13. E assim está escrito: quando adentrares a terra que Yahu, teu Elohim, te concede, não aprendais a imitar as abominações praticadas por aquelas nações, que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação, ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Yahu, o nosso Criador, tá? Aqui as 4 letras do nome dele, o verdadeiro. Vejam que ele é contra essas práticas. Então como pode ser ele esse Yahu que estão falando ali nesses grupos? Não é ele, tá? Então vejam que é um nome completo e o inimigo tenta copiar. Está escrito que ele vai querer ser o próprio Criador, como vimos em 2 Tessalonicenses 2. O inimigo vai se ostentar ser ele. Pode até querer usar o nome dele, mas não é este aqui das Escrituras. Entendam o contexto e não abandonem a fé, não apostatem, não caiam na apostasia. Tenham esse discernimento. Então, continuando, o Yahu odeia quem pratica qualquer destas abominações, e é justamente por causa destes pecados que Yahu, teu Elohim, vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permaneças inculpável perante o Yahu, teu Elohim. Aleluia! Que assim seja com todos que estão vendo esse estudo, esse vídeo. No nome de Yahushua, o Messias de Nazaré. Então, meus irmãos, não se envolvam com essas práticas. E aqueles que não sabiam disso, achavam que era o nome ou a pronúncia verdadeira, e de fato não se envolveram com esses grupos, mas seguiram essa pronúncia Yahu por causa das escrituras, porque alguns líderes, entre aspas, disseram que a verdadeira pronúncia é Yahu. E a maioria desses líderes nem sabiam mesmo que essa pronúncia está no ocultismo. Então, vocês que não caíram no ocultismo, mas infelizmente somos falhos e se equivocaram nessa pronúncia, entendam que vocês não caíram nesse ocultismo, mas foi por causa das Escrituras. Então, podem se alinhar, se corrigirem. O Eterno é misericordioso.
tá? E não invoquem esse Al que existe aí nesses grupos ocultistas, tá? Então entendam que eu não estou falando de um Deus estranho, para que todos entendam. Eu não estou falando de um ídolo pagão, mas daquele que criou os céus e a terra, que enviou seu Filho para morrer por nossos pecados, que é o Messias de Nazaré, o nosso Salvador, tá? É desse que eu estou falando, YHWH. Então entendam que Ial, como alguns acreditam, é o nome também de um ídolo ou deus chinês. Vejam nessa foto que é considerado o deus das riquezas, para que todos entendam. Estou falando a palavra Deus para que todos entendam que eles consideram esse ídolo como deus das riquezas. E o nome dele é Ial, vejam aqui. Estão vendo? Não é aquele criador, aquele ser que enviou seu Filho para morrer por nossos pecados. Então tenham cautela, não sejam enganados, porque o que fizeram foi causar mais divisões naqueles que estão procurando a verdade, que sabem que realmente houve uma alteração dos nomes, que sabem que realmente o nosso Salvador e o Pai Eterno possuem o nome em hebraico e original. Porém, esses que trouxeram diversas traduções diferentes causaram divisões e confusão entre as pessoas. Infelizmente, alguns até blasfemaram do nome do Eterno, e até pessoas que creem no nome de Jesus usam os títulos Senhor, Deus, acabaram blasfemando também do nome em hebraico, porque trouxeram confusão em várias versões de nomes. Então, tenham discernimento. Não pode blasfemar do nome de Yud He Vav He YHWH e nem do Redentor, nosso Salvador. E que todo espírito de engano, no nome do Eterno, se afaste de todos nós, no nome de Yahushua. Lembram de um cidadão chamado Romilson Oliveira, que previu o arrebatamento iminente para 23 de setembro de 2017? Ele usava o nome Ial e Yausha, e vejam os erros que trouxeram. Ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento, e ele disse que seria dia 23 de setembro de 2017. Ocorreu o arrebatamento? Não ocorreu. Ficou como um falso profeta, e infelizmente tem pessoas que ainda seguem ele. Por quê? Porque tem verdades junto, e as pessoas seguem por causa disso. Mas são tolas, com todo respeito. Se você ainda segue este cidadão ou os ensinos dele, acordem, porque ele é um falso profeta. Vejam os erros, meus irmãos, os equívocos. Nós não sabemos de tudo, mas aqueles que seguem realmente a sã doutrina não cometem essas falsas profecias. É algo muito sério, o arrebatamento é algo muito sério. E ele previu o arrebatamento para uma data. Além de negar a divindade do Messias, como eu já falei, esse grupo Ial e Yausha é um dos grupos que negam a divindade do Messias. Também tem alguns grupos que falam Ial ou Rushua, que negam a divindade dele, não são todos. Ou seja, esse grupo do Romilson Oliveira, e tem outros já que se ramificaram, se dividiram depois dele, eles negam a divindade do Messias e negam o Evangelho de João e o primeiro capítulo do livro de Bereshit, Gênesis. Por quê? Porque no capítulo 1 do livro de João e no capítulo 1 do livro de Gênesis, fala ali e revela, se a pessoa se aprofundar de coração, vai entender ali a revelação de que o Filho do Eterno é o próprio Eterno. Por isso eles negam esses escritos como verdadeiros, porque eles seguem uma heresia que é oriunda do primeiro século DC, para que todos entendam, depois de Cristo, que partiu de Marcion de Sinope, ou Marcião de Sinope, que é uma heresia que nega o Elohim do Antigo Testamento. Dizem que é um Elohim mau, um Deus mau, e não é o Pai do nosso amado Salvador. Ou seja, aqueles que seguiam essa doutrina
que negam o Elohim do Antigo Testamento, eles falavam no nome de Jesus, porém desenvolveram essa pronúncia Yau e Yausha, que não existe em países lá fora, é só aqui no Brasil também. Yau e Yausha não existe lá fora como nome do Eterno e nem como nome do Salvador. Tente achar o nome do Salvador Yausha lá nos países lá fora. Não vão encontrar assim dessa forma. Não existe. Ou seja, vejam os erros, as interpretações equivocadas contra a sã doutrina, contra os verdadeiros contextos das Escrituras. Então, Marcião de Sinop, eu tenho até vídeos no canal antigo O Tempo Está Próximo, refutando essa heresia de Marcião de Sinop. Marcião de Sinop foi um herege do primeiro século, que negou ensinos apostólicos para trazer um ensino limitado, que o Salvador é só amor, ele não mata ninguém, sendo que em Apocalipse 19 está escrito que ele sim matará com a espada que sai da sua boca todo o exército da besta e a besta e o falso profeta, e lançará eles no lago de fogo. Ele é amor, mas também é justiça. Então, por erros de interpretação, eles têm arrastado pessoas para o engano. Então entenda, se você seguiu por um tempo estes, mas não chegou a negar o nome do Salvador, então entenda que eu não estou atacando vocês que seguiram essa interpretação. Mas se não negaram a divindade do Salvador, para que entenda o que eu estou falando, se não negaram os textos das Escrituras, vocês podem se corrigir. Eu não estou lutando contra a carne aqui, mas contra os enganos espirituais que existem. E essa luta não é só minha. Tem outros falando a verdade também. Então, cuidado com esses falsos mestres e essas interpretações errôneas sobre o nome do Eterno. Vejam que esse Yau que falam por aí não é o nosso Yahu. Não é aquele que falou eu sou o que sou, eu fui, eu serei o que serei. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Salvador falou para os fariseus, antes que Abraão fosse, eu sou, porque ele é desde o princípio. Aí criticaram ele, você não tem nem 50 anos de ser antes de Abraão, mas os espirituais entendem que ele já existia antes de vir à Terra em carne humana. Então não neguem isto, tá? Existe uma diferença. Então por isso que sempre temos que confirmar com a doutrina, com a sã doutrina dos apóstolos, com as Escrituras. Temos que confirmar tudo. E Yahushua, como eu tenho falado, tem como comprovar dentro da gramática hebraica. E vejam que Yahushua também é falado em outros países. Enquanto esses nomes Yahushua ou Yahushua ou até Yausha, eles não existem em outros países. Por que só aqui no Brasil? Porque infelizmente no Brasil tem muitas coisas erradas. As pessoas seguem ventos diferentes de doutrina. Mas o Eterno tem misericórdia e abençoará a nossa nação. Vejam que o nome de Yahushua, sim, este já está sendo entendido por irmãos de outras nações. Vejam esse vídeo lá nos Estados Unidos. Thank you, thank you, thank you. Let us shout for Yahushua 3 times. Thank you, Yahushua. Thank you, Yahushua. Thank you, Yahushua. Thank you, Yahushua. Amen, 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 amen. Let us sing the song of victory. Victory in Yahushua. I heard an old story, how our Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Hallelujah! Oh, victory, Yahushua, my Savior forever.
viram pessoas louvando, fazendo culto ao nosso Salvador com o nome de Yahushua. Essa pronúncia, e não é essas que eles dizem ser. Vejam esses irmãos aqui agora das Filipinas. Lá eles falam a língua das Filipinas e também o inglês. Esse louvor está em inglês, mas são lá das Filipinas. E vejam a pronúncia, que é Yahushua também. Não é eu somente aqui no Brasil, tem outras pessoas no Brasil entendendo assim também. E existem evidências, pessoas em outras nações estão entendendo assim também. São poucos, né? Comparado a toda a população mundial. Mas estão entendendo assim porque tem base na gramática hebraica. Agora, esses nomes que inventaram aqui no Brasil, no nosso país, infelizmente, né? Sabemos que o Brasil é um país grande e abençoado, rico em reservas naturais, porém sofre com corrupção de todos os lados. Corrupção religiosa, política, infelizmente até nas escrituras sagradas, e agora, com o crescer do conhecimento e da revelação do nome do Eterno, tem corrupção também até no nome do Eterno em hebraico. E isso acontece aqui no Brasil. Essas pronúncias Yahw, Yahusha e Yahushua não existem em outros países. Em outros países, veremos Yahushua, como estou provando aqui para vocês. Yeshua também, porém, é uma interpretação rabínica dos judeus messiânicos. E não é a verdadeira pronúncia de Aleluia, porque não existe Aleluia, é Aleluia. Então não pode ser Yeshua, mas sim Yahshua, que quer dizer Yahushua, tá? Entendam isso até de forma simples, porque não é difícil entender, porque é provado como 2 mais 2 é 4. Sei que prolongou um pouco o vídeo, mas deixem o seu like se gostaram. Se não entenderam ou for necessário rever o vídeo, reveja, medite melhor, some cada coisa que foi falada, procure pesquisar sozinho, estudar sozinho, ore, peça discernimento ao Criador. Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, marque o sininho para receber notificações dos outros vídeos, compartilhe esse vídeo. E que aquele que é eterno, de eternidade a eternidade, que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, os abençoe grandemente no nome de Yahushua, o Messias de Nazaré. Então, tenham a Shalom, a paz, e até os próximos estudos. Yahushua.